ao The Driven Career Podcast. Eu sou a sua host, Raquel Dias, e esse é um espaço onde nós conversamos sobre a vida profissional e desenvolvimento pessoal para te inspirar a vencer na carreira e vencer os desafios. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental, ambição e desafios de como crescer na carreira sem se perder no processo. O nosso convidado é o Daniel Mascarenhas. Deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho da apresentação dele. Ele é um executivo com mais de 19 anos de experiência em grandes empresas, professor na FGV e o autor do livro Pirei até a página 2. Bom, vamos começar aqui apresentando. Daniel, conta pra gente um pouquinho mais, né, de quem você é e o que você faz. Legal, Raquel. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite, pela oportunidade de me apresentar e falar um pouquinho sobre o tema. Agradeço pelo espaço, por você entender que este é um tema importante, um tema relevante e mais uma vez, fico muito agraciado com essa oportunidade de nós podermos mais uma vez chamar a atenção para esse tema tão importante. Bom, Raquel, como você mesmo mencionou, são 19 anos de experiência na área tributária, executivo da área tributária. Eu sou formado em Direito, mas atuei ao longo desses 19 anos com consultoria tributária, depois passei por cargos de gerência tributária em grandes corporações, em grandes companhias globalizadas, multinacionais, e mais recentemente, aí desde 2019, já são lá 6, quase 7 anos, atuando como Head of Tax de departamentos tributários de grandes companhias. Então, esse é um pouquinho aí do meu histórico profissional. Como você mencionou também, sou professor da disciplina de gestão tributária no MBA de Finanças e na pós-graduação em Finanças da FGV. Também é autor de um livro e entusiasta do tema de saúde emocional. Tenho trabalhado, inclusive, muito fortemente com esse tema, palestrando em diversos eventos, agora lançando a minha comunidade UpMind para profissionais da área corporativa que precisam encontrar um espaço de segurança emocional e além de tudo isso, sou pai, né? Sou marido, tenho uma pequenininha com 3 anos e meio, que é a Sara, e que é o meu maior tesouro. Minha família é o mais importante para mim, é o que eu costumo dizer, né? Nenhum sucesso na carreira compensa um fracasso em casa. Então, a gente tem que ter a base bastante sólida, que é a base familiar, para poder surfar aí a área corporativa e a nossa carreira. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Como você disse, essa bandeira é um assunto que a gente tem que falar, porque quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, não, nós temos que conversar sobre isso, porque é muito comum que o driven professional, que as pessoas que são aqueles profissionais que buscam crescer na carreira, têm a ambição, se colocam cada vez mais em maiores desafios, buscando por maiores desafios, mas até que ponto, né, que a gente precisa também se cuidar para ter inteligência emocional, ter certeza que está se cuidando mentalmente para poder manter o ritmo e crescer com uma, vamos dizer, sustentabilidade, né? Bom, vamos começar então aqui um pouquinho sobre um dos temas, né, que é a sua paixão. Dentro dessa trajetória, como é que um profissional pode manter ambição, manter em alto desempenho, ainda mais hoje em dia, né, a gente ouve muito falar sobre as empresas de alto desempenho, de alta performance. Como é que o profissional pode se cuidar para atingir esses objetivos, mas não ultrapassar os seus próprios limites físicos e mentais? É bastante relevante e muito importante, e vai de encontro com aquilo com que eu vivi, né? Então, só para te dar um pouquinho de histórico, e aí eu consigo te responder essa pergunta. Então, eu preciso fazer essa conexão para te responder essa pergunta. Em 2010, 2011, eu trabalhava numa consultoria tributária super renomada em São Paulo, e era uma sexta-feira, 8 horas da noite. Eu precisava entregar 5 relatórios. Naquela semana eu já tinha entregue 3 relatórios, mas ainda faltavam 2. Só que é aquilo, né?
quando te cobram um trabalho, a gente costuma dizer o seguinte: é até sexta-feira é até meia-noite. Então, nós dedicávamos ali horas e horas a fio trabalhando para entregar o que tinha que entregar com os prazos extremamente apertados e curtos, né? Então, você trabalhava final de semana, feriado e por aí vai, madrugada dentro. Quando eu comecei a ter uma sensação muito forte no meu pescoço, uma dor de cabeça, palpitação no coração, suadeira, e minha visão começou a ficar um pouco turva. Eu levantei, corri ao banheiro, peguei uma água, voltei para minha mesa para continuar aquele trabalho e notei que eu não estava legal, não estava bem, alguma coisa estranha estava acontecendo. Fechei o computador, botei na minha mochilinha, coloquei a mochila nas costas, fui até o corredor dos elevadores do prédio ali no 18º andar, e quando o elevador chegou, eu simplesmente não consegui entrar no elevador. Simplesmente algo me impediu de entrar no elevador. Me paralisou. Pode ser que tenha me vindo à memória um trabalho que eu fiz em Macapá e que eu fiquei preso num elevador de um hotelzinho de uma cidade lá no Amapá, e eu fiquei trancado ali no elevador, preso no elevador por mais de 3 horas. Pode ser, mas fato é que eu acabei decidindo descer pelas escadas. Ao chegar no estacionamento e pegar o meu carro, eu tinha um carro super simples, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, sem ar-condicionado, sem nada, 2 portas e tal, vida de consultor. Eu necessariamente precisava acessar a Marginal Pinheiros ali para ir para casa. E aquelas motos passando no corredor, aquela buzinada e aquele caos de uma sexta-feira, 8 horas da noite e tal. Eu simplesmente tomei uma decisão que até hoje eu não consigo entender na minha vida como é que eu tomei essa decisão. Eu simplesmente saí do carro, abri a porta do carro, corri para o canteiro central, me agachei, deixei as portas do carro tudo escancarada e fiquei esperando a morte, porque eu tinha certeza que eu estava morrendo, porque o taquicardia do coração era tão alto que eu tinha certeza que eu estava infartando, isso com 23, 24 anos de idade. Bom, fato é que, resumindo a história, eu, eu, eu fui levado a um hospital, alguém ali pegou o meu carro e acompanhou a ambulância e tudo mais, e o médico disse: cara, você não tem absolutamente nada, você teve uma crise de pânico. E aí eu comecei a me dar conta, Raquel, que o trabalho está matando as pessoas e ninguém se importa. Essa é uma frase, não é minha, essa frase é de Jeffrey Pattler, que escreveu o livro cujo título é Morrendo por um Salário. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava morrendo por conta exatamente da rotina de trabalho que eu estava levando, né? O Jeffrey Pattler, ele conta um case que é um homem chamado Kenji Yamada, que trabalhava mais de 70 horas por semana, levava 4 horas por dia para se deslocar para o seu trabalho, e simplesmente ele infartou na frente do computador, né? Sua mulher dizia que ele estava extremamente estressado e por aí vai. E aí, Raquel, foram 10 anos com o diagnóstico de síndrome do pânico que eu precisei lidar e tratar junto a psicólogos, psiquiatras e por aí vai. Então, esse é um pouquinho só um resumo daquilo que aconteceu comigo, e talvez alguém se identifique com a minha história, mas foi uma luta por 10 anos, e aí eu conto isso um pouquinho mais no meu livro, e aí fica a dica aí do livro que você mencionou anteriormente, para quem quiser entender um pouquinho mais dessa história e como que eu consegui sair nisso. Mas aí, Raquel, eu chego na tua pergunta, né? Eu era jovem, eu estava na flor da idade para iniciar a carreira profissional e angariar novos postos e subir na carreira. E tá tudo bem, começo de carreira, a gente se dedicar a horas a fio, a gente se dedicar a horas extras, sair mais tarde, porque nós estamos vivendo ali um momento de aprendizado, de amadurecimento, de ganho de experiência, para que a gente possa assumir uma posição mais importante, relevante, profissionalmente. Então, acho que o grande ponto aqui importante
É o profissional entender até que ponto a carreira profissional ela, ela reflete na sua vida pessoal e até que ponto ela está disposta a abrir mão de certas coisas da sua vida pessoal em detrimento do seu trabalho. Eu não vejo problema em você abrir mão em determinados momentos da sua vida, da sua jornada, de coisas particulares e pessoais para se dedicar a um crescimento profissional. No entanto, o que nós observamos no mundo corporativo é que essa dedicação exclusiva para a carreira profissional acaba se tornando um vício. E aí existe uma linha muito tênue em que você, em determinado momento, se pega naquela famosa expressão do profissional workaholic, ou seja, É. vive exclusivamente para o trabalho, respira o trabalho, chega em casa e fala do trabalho, chega no final de semana e está pensando no trabalho, e aí o trabalho virou o seu Deus, o trabalho virou o seu ídolo, o trabalho virou a sua dedicação exclusiva da vida, né? E aí aquela brincadeira máxima que a gente fala, né? Meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. É, eu, eu acredito que o grande ponto importante e o diferencial está aí. Eu não vejo problema de você, eventualmente, durante a semana, dedicar horas e horas ao seu trabalho e, eventualmente, ficar além do horário. Mas se você tem um momento das pausas, se você tem um momento de parar, que é o final de semana, por exemplo, você tem que parar. Porque parar é essencial para você manter um equilíbrio emocional entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Veja, Raquel, segundo o Fórum Econômico Mundial, o profissional do futuro ele vai ser cobrado pela qualidade comportamental muito além do que a qualidade técnica. A saúde emocional ela é tão importante quanto as qualidades Exato. técnicas de um profissional. Então, pausas, elas na verdade não interrompem a sua produtividade. As pausas, elas renovam a sua produtividade. Então, aquela máxima que nós brincamos, né, um pouquinho mais cedo antes de entrarmos aqui no ar. Ah, deu 6 horas, caiu a caneta. Tá desmotivado, meu amigo? O que aconteceu, né? E na verdade, É. não é sobre motivação ou desmotivação. É sobre entender que parar é importante para que você possa recarregar e continuar produzindo ainda mais e melhor. Então, o profissional que não entende isso, ele pode acabar caindo nessa vala que eu costumo dizer que é a vala da morte da alma, porque ele não consegue mais distinguir profissional do pessoal, ele está na mesa do restaurante, do happy hour com os colegas de trabalho e falando de trabalho, ele está com a esposa ou com o marido ou com os filhos em casa e está dando feedback para a esposa e está fazendo É. follow-up com os filhos, entendeu? E aí, cara, ele não consegue desligar, né? Eu tinha um gestor, um CFO, que ele saía de férias e eu brincava com ele, né? Poxa, pô, que você descanse, né? Que você consiga descansar, boas férias e tudo mais. Ele, não, 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 não tem problema. Você pode me mandar e-mail se alguma coisa surgir, nesse período que eu estiver fora. Falei, não, mas pode deixar que eu vou evitar de te procurar. Ele, não, não. Se eu não olhar e-mail nas minhas férias, eu não consigo descansar. Eu falei assim, não, você está de brincadeira. O cara, se não olhar e-mail nas férias, ele não consegue descansar. Ou seja, na verdade, ele não tirou férias, ele só deixou de ir ao escritório presencialmente, mas o escritório continua com ele no bolso e ele não consegue desligar. Raquel, eu costumo dizer para os meus
coordenadores, pro meu time, né? Quando eu saio de férias, eu falo assim: não me liguem, não me mandem mensagem, eu não vou atender, eu vou estar num lugar com restrição de sinal, estarei em período de descanso, não há nada que não possa ser resolvido no meu retorno. São só 15 dias, são só 17 dias. E é impressionante, Raquel, porque É. no final do dia você volta e você percebe que nada mudou, que as coisas continuam a mesma coisa, que não houve evolução daquele tema que você deixou antes de sair das suas férias, entendeu? E outro ponto importante para os líderes, né? Eventualmente a gente tem líderes aí nos ouvindo. É, Uhum. a melhor coisa é quando você sai de férias e você volta e ninguém notou a sua ausência. Isso, Verdade. isso, isso não deveria ser uma preocupação ou um medo do líder. Pelo contrário, isso deveria dar satisfação ao líder. Ou seja, eu preparei o meu time tão bem, Isso. eu instruí o meu time tão bem, que eles estão hoje robustos, de que o departamento, até certo ponto, de que o departamento pode tocar sozinho a vida. E não precisam mais de Uhum. mim para tocar o operacional, o dia a dia. Esse é o verdadeiro líder, e não o gestor ou o chefe. É o líder que prepara a sua equipe, que prepara o teu dia. Então, voltando para a sua pergunta, o grande ponto é esse: você saber separar o profissional do pessoal. E mais, acho que, se você me permitir mais 2 minutos aqui, acrescentar um ponto extremamente importante. Nós Sim. aprendemos a vida inteira de que você tem que separar o pessoal do profissional. Ou seja, né, no seguinte sentido, eu quero dizer, você está passando por um problema particular, você está passando por uma necessidade particular, por uma crise familiar ou por uma crise de algo pessoal, de foro íntimo, e nós sempre ouvimos dizer que, olha, problema no pessoal é problema no pessoal. Aqui no trabalho você tem que continuar performando, você tem que continuar entregando. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira que precisa ser desmistificada e precisa ser paralisada de uma vez por todas. Porque, na maioria das vezes, os profissionais passam mais tempo no trabalho, em viagens, em aeroportos, em rodoviárias, no escritório, no trânsito, do que com a sua própria família em casa. Então, é bobagem você dizer que tem que separar o pessoal do profissional, porque, de certa forma, o profissional ele é intrínseco à sua vida pessoal. A sua vida pessoal, não à toa, às vezes seus colegas de trabalho são seus amigos. Você é convidado para Exato. ser padrinho de casamento de colega de trabalho. Você é convidado para ir para o Uhum. aniversário dos amigos de colega de trabalho. Então, a sua vida profissional, ela é parte da sua vida pessoal. E aí é onde mora o grande problema. Por quê? Porque as pessoas hoje sofrem problemas pessoais e não encontram segurança emocional para levar isso para o seu ambiente profissional, para dividir com o seu gestor, com o seu líder, com a sua empresa e, e buscar ajuda na sua empresa. Não, olha, se você não controla as suas emoções, como é que você vai É. controlar prazos? Como é que você vai controlar projetos? Como é que você vai controlar entregas? Esse era o meu medo quando eu recebi o diagnóstico de síndrome do pânico, e por 10 anos precisei mentir porque eu não tinha espaço e segurança emocional para falar o que eu estava sofrendo, o que eu estava vivendo. Por quê? Porque eu tinha que esconder aquilo. Porque se eu falasse, as pessoas iriam olhar para mim e me julgar. Pô, o cara é louco, o cara tem problema mental, o cara vai no psiquiatra, o cara toma remédio, né? Então, esse é um ponto que eu acho que também é muito relevante e importante aí a gente tem muito a debater sobre isso, mas não quero tomar teu tempo, É. vai. Como
Não, imagina, como que as coisas mudaram, né, Daniel? Assim, você foi É, falando, calma aí, né? Tanta coisa aqui que eu mesma estou gerindo e processando, mas bom, eu também, né? Trabalhei muitos anos em São Paulo e eu tinha essa tendência. Eu também não conseguia desligar, como você disse, vou sair de férias, mas assim, qualquer coisa estou por aqui, né? E aí, quando eu me mudei, hoje em dia, já há mais de 8 anos aqui no Canadá, eu passei por 2 anos trabalhando com coaching, porque eu precisava aprender a desligar. Porque para mim não fazia sentido. Para mim era assim, eu não sabia, Daniel, o que, que era descansar. Quando eu conheci as pessoas que saíam aqui no horário normal, ou chegava nas reuniões e contavam uma coisa que me chamou atenção, não sei se depois vocês comentem aí. Uma coisa que para mim foi muito diferente, as pessoas tinham vários hobbies. Eu falei, gente, mas onde é que essas pessoas arrumam tempo para ter hobbies? Então, assim, eu passei por esse trabalho de, assim, 2 anos de coaching para entender o que que era o mecanismo, o que que estava por trás disso, por que que eu não conseguia descansar, por que que você não consegue deixar, não ter esses stops, como você disse, né, assim, parar um pouquinho. Porque a realidade é essa, quando você para pensar, você consegue ter mais clareza. E aí, uma das coisas que hoje, né, a vida nos ensina, e hoje eu trabalho também com esses profissionais, é que assim, quando você consegue parar, você consegue pensar melhor, esclarecer as suas prioridades, e aí sim você trabalha com estratégia. Porque normalmente você chega no seu trabalho e você tem a sua função. E aí, além da sua função, logicamente, né, muitas vezes é esperado que você faça muito mais coisas. Só que se você vai fazendo sem parar para pensar o que é estratégico, o que não é, o que de fato você está ajudando o seu time, como que de fato você está ajudando o seu líder, a gente acaba falando sim para tudo e para todos, não só no trabalho, mas na vida pessoal também, né? E outra coisa que também foi um aprendizado enorme para mim e que tem a ver com o que você estava falando, a questão de se autoconhecer, porque veja bem, você já estava passando por sintomas, mas quando você chegou a esse ponto do que aconteceu na marginal, quantos outros sinais o seu corpo, né, já estava lidando, mas a gente negligencia a nossa saúde, porque o trabalho é mais importante. E mais uma coisa que eu queria comentar em relação ao que você disse, cuidar da saúde emocional. Porque como é que você vai sentar numa reunião estressado, com a cabeça a mil, você não vai funcionar, você não vai conseguir ter um diálogo, você não vai conseguir se expressar. E por pouco as pessoas podem apertar botõezinhos ali que você já está no ponto de explodir, né? E aí que vem o estresse, que a pessoa não tem aquela técnica, porque ninguém está pensando nisso. Então, assim, eu acho que hoje em dia as coisas estão mudando, principalmente por esses canais que nós temos, essas conversas, a tecnologia, os recursos. Quem é interessado, aquele que é o driven professional, né, que quer aprender, que quer se desenvolver, busca informação e consegue crescer nesse sentido. Mas, enfim, seguindo aqui na nossa conversa, sobre esse ponto de querer abraçar tudo e todos e assumir tantas responsabilidades e chegar a um ponto que você reconhece que não consegue mais dar conta. O que você poderia dizer a esses profissionais, Daniel? Como que a gente consegue se cuidar e manter essa saúde mental, mesmo com a alta demanda no trabalho? E como que a gente cuida da nossa inteligência emocional para conseguir ter sucesso nas nossas funções e no nosso dia a dia com o nosso time e nas nossas empresas? Não, ó, Raquel, eu costumo dizer o seguinte: não tem é, fórmula mágica, não tem o método XYZ do coaching tal. Assim, é simples. Preste atenção. Preste atenção. Primeiro, você precisa prestar atenção aos seus sinais. Diversas doenças emocionais, elas são confundidas com preguiça, descaso, com frescura, exagero, falta de interesse e por aí vai. Então, eu costumo dizer o seguinte: você primeiro precisa prestar atenção em você e prestar atenção no seu ambiente. 40% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout. E a maioria deles
são não identificados. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Associação Nacional de Medicina do Trabalho aqui do Brasil. E o Brasil, hoje, ele já é o segundo país com mais diagnóstico de burnout no mundo. O Brasil enfrenta uma epidemia de burnout realmente dos últimos, e é a maior desde os últimos 10 anos. E esses dados não sou eu quem estou dando, é o próprio INSS. Então, assim, você precisa prestar atenção, você precisa observar aos seus sinais e os sinais à sua volta. Por quê? O que, que leva um profissional a sofrer um burnout? Excesso de trabalho, pressão por precisão, porque erros podem ter consequências significativas, então você é pressionado Sim, para ser sempre preciso, assertivo. O próprio ambiente competitivo contribui para esse esgotamento, então é um contra o outro, são rivais, o departamento A é rival do B, é o gestor de um é contra o gestor de outro. Eu já trabalhei em empresas, Raquel, que o CFO era contra o CEO e o CEO contra o CFO. Como é que uma empresa ela pode prosperar quando há uma divisão entre os seus dois principais C-levels? E um quarto ponto, Raquel, muito importante, falta de reconhecimento. Ela diminui a motivação e leva os profissionais para um esgotamento. Nós vivemos numa era em 100%. que o que você faz não é mais do que a sua obrigação, e quando você traz um baita resultado, o que você ganha é um serenata de amor, um sonho de valsa na sua mesa, um tapinha nas costas e um obrigado, vamos em frente, próximo projeto, próxima ação. E nós reconhecemos pouco, nós celebramos pouco nas nossas empresas. Então, preste atenção, porque se você tem hoje falta de motivação, se você tem negativismo, lapso de memória, falta de concentração, sente fadiga crônica, insônia, dores de cabeça, às vezes falta de ar, dor no peito, tudo isso é, às vezes aparentam ser uma doença de algo físico, quando na verdade é uma doença emocional que já está refletindo no seu corpo. Ou seja, já ultrapassou o limite daquilo que você deveria diagnosticar, deveria saber e deveria pôr um ponto final nisso. Porque quando você perceber esses sinais, você vai ver que você passou a ter sensação de insatisfação com as pessoas à sua volta, e aí você passa a ter com você mesmo e com o seu trabalho sentimentos de incompetência e de baixa autoestima. Então você reduz a sua realização profissional, sabe? Quando você sente que você já não tem mais valor para aquela empresa, quando você sente que você já não entrega mais aquilo que você entregava, quando você sente que você é incompetente, que você não consegue mais gerar valor para aquela empresa e você começa a se sabotar, é a autossabotagem, né? Você Exato. passa a ter uma exaustão emocional, ou seja, esgotamento mesmo extremo, falta de energia, incapacidade de se recuperar. Então, você tira férias, mas parece que quando você volta, você ainda continua cansado, ou seja, você não descansa, né? Você passa a ter perda de sentimento em relação a outra pessoa, às outras pessoas no trabalho, à sua equipe, aos seus clientes, ou seja, você passa a não ter mais sentimento de relação, já não quer mais se relacionar com ninguém. Então, quando esses sinais eles começam a aparecer, é o que você falou, Raquel, a gente tem que fazer o stop, parar, interromper os pensamentos, interromper as ações, dar um passo para trás, né? Take a step back, respira, reorganiza os seus pensamentos, reavalia as suas decisões, observe as suas sensações, observe as sensações
à sua volta, observe os fatos do que está acontecendo, porque você entra naquele looping no botão automático e você já não observa que você está nesse ambiente de esgotamento emocional. Então você precisa parar, você precisa de tempos em tempos dar uma pausa, reavaliar, avaliar onde você está e se vale a pena continuar. Porque aí a letra P, né, do stop é proceed, ou seja, aí você escolhe conscientemente as suas próximas ações, os seus próximos pensamentos e as suas próximas atitudes. Então você precisa ter isso muito claro. Observe os sinais, preste atenção e pare. E aí, nesse pare, você tem que identificar: eu estou num ambiente que me dá segurança emocional? É um ambiente que eu consigo ouvir perspectivas de coisas que eu discordo, né? Há no ambiente a criação de manter um ambiente de confiança, há comunicação aberta com a equipe, com os gestores, existe o feedback frequente, existe uma mentalidade de crescimento com a equipe, a empresa cultiva essa cultura de via de mão dupla. Então, eu preciso fazer essa avaliação, eu preciso encontrar esse ambiente que envolve a equipe ativamente, que melhora a qualidade de vida dos colaboradores, que investe nos colaboradores, que promove espaço seguro e saudável para esse tipo de diálogo, que integra, né, o time, os colaboradores. Raquel, só um parênteses aqui, eu já te passo aí para a próxima pergunta, mas acho que isso é muito importante. Você sabia que a palavra colaborador, do latim, ela significa aquele que sente dor? Empregado, do Olha só. latim, significa aquele que está pregado, preso, ou seja, preso a algo, preso àquele ambiente, preso àquela cultura, preso àquele trabalho, preso na É. sua vidinha que não consegue olhar para o lado. Funcionário do latim vem daquele que serve a uma função. Então, nós precisamos passar a entender que pessoas são pessoas. Eu não tenho problema nenhum de usar essas palavras: colaborador, funcionário, empregado, não tenho problema. Mas nós temos que, e eu prefiro tratar pessoas como pessoas. Não são máquinas, são pessoas, cada um com as suas dores, cada um com as suas necessidades. E a empresa que não dá esse espaço, desculpa dizer isso, essa empresa não serve para você, essa empresa não merece você. E aí, no momento do pare, talvez você tenha que fazer esse recálculo de rota e reavaliar a sua carreira e a sua profissão. Há 3 anos atrás, eu sofri um burnout, eu sofri um esgotamento, eu precisei parar, eu precisei tirar um período sabático para recalcular minha rota, para reavaliar a minha vida em volta. Então, assim, olha, você tem a responsabilidade de impor limites no seu ambiente de trabalho. Se você não impor o limite, a empresa, ela não quer saber, ela vai te sugar ao máximo. Então, sabe aquela mensagem no WhatsApp que você responde para o teu chefe às 10 horas da noite que ele te mandou numa sexta-feira? Isso é uma brecha e uma porta que você está abrindo para ele entender que ele pode te acionar a qualquer momento. Se você não impor o Exato. limite desde o início, esquece. Eles vão te sugar. Hoje é a mensagem às 10 horas da noite na sexta. Amanhã é no domingo às 9 horas da manhã. E desculpa, domingo, 9 horas da manhã, eu estou no mar surfando, pegando onda. E eu não vou responder. E eu não vou atender. Por quê? Porque não há nada que eu vou resolver no domingo que eu não possa resolver numa segunda-feira. Então, Exato. então, respondendo a sua pergunta, preste atenção, avalie como você está, avalie o ambiente onde você está, faça a pausa para o recálculo e, por último, imponha limites.
Ah, mas se eu impor o limite, eu vou perder a chance da promoção, de crescer profissionalmente, não sei o quê. Então, você tem que fazer a seguinte avaliação: você quer jogar esse jogo e você Exato. não ter sanidade mental, segurança emocional, saúde mental, ou você quer ter segurança mental e pôr esse limite, e se não for aceito ali, você simplesmente tem que fechar essa porta e abrir outra porta. Feche a porta, porque outra porta vai se abrir para você. É isso, Raquel. É muito bom. Eu ia entrar nesse ponto também, né? Porque muitas vezes o profissional ele se coloca nessa situação por questões de comprometimento financeiro, né? É você poder criar essa estratégia. Às vezes, hoje você está passando por isso, mas por quanto tempo você quer se dispor a viver essa vida? Né? E como você disse, avaliar a sua liderança, avaliar a sua empresa. E quando você fala disso, Daniel, bom, quem sou eu? Eu trabalho em recursos humanos, né? Então é o que também é gritante para mim, é uma das minhas paixões, uma das minhas brigas, porque como que o nosso recurso humano é considerado. E também a questão do... Por que a gente tem um sabático, né? Por que as pessoas tiram um tempo? Às vezes nós temos o privilégio de escolher esse tempo, né? Eu vou tirar um tempo sabático, preciso pensar na minha vida. E hoje em dia eu vejo, recrutando, eu vejo muitas vezes nos perfis dos LinkedIn das pessoas, tempo sabático, e é super normal, e é super comum. E sabe o que acontece, Daniel? Na hora da entrevista, você acredita que a pessoa se torna até mais interessante? Porque ela divide coisas, ela ganha um autoconhecimento tão forte que ali muitas vezes ela ganha porque ela consegue se comunicar melhor, ela consegue se articular e consegue explicar, se torna mais interessante. Enfim, então algumas pessoas têm esse privilégio de poder, em algum momento da vida, tirar esse tempo, e outras não. Outras elas são empurradas mesmo. Às vezes a porta se fecha e te joga, e a gente pensa que é uma coisa ruim, mas na verdade é, como se diz, né, uma bênção escondida, porque o que eu queria aproveitar é dizer que, assim, quando essas portas se fecham, quando essas coisas acontecem, aproveita esse momento e ouve o que o Daniel está falando, o que nós estamos falando aqui, para pensar. É isso. Será que essa porta se fechou, mas será que era isso mesmo que eu queria? Né? Eu sei que a gente tem família, você tem responsabilidade, as preocupações elas batem, mas para pensar um pouquinho. Quais são as outras coisas que você pode fazer? O que faz parte do seu talento que você pode, da mesma forma, aplicar em outras empresas e ser mais valorizado? Porque essa questão de ser reconhecido pega muito também. É horrível você trabalhar numa empresa que você nunca houve um reconhecimento. Às vezes não precisa nem ser um reconhecimento, lógico, se for reconhecimento financeiro, muito melhor, mas quantas vezes a gente trabalha tanto, se dispõe a fazer projetos extras e não houve nem um muito obrigado, né? Então, assim, essas coisinhas, elas vão nos desmotivando, vai lá dentro e vai deixando com que você perca a visão do seu próprio valor. Então, se observar e ter esse autoconhecimento, essa pausa, essa clareza, ela vai fazer toda a diferença. E uma das coisas que eu percebo aqui, uma coisa que era nova para mim, Daniel, quando eu cheguei aqui, muitas das empresas que eu trabalhei, normalmente, eles têm 5 dias de PTO, que é o Personal Time Off. Então, não necessariamente a pessoa precisa tirar férias, mas porque a vida acontece, né? Às vezes você não está num dia bom, às vezes você está com o seu filho doente em casa, enfim, qualquer coisa pode acontecer e você pode usar esse dia. Então, você tem, algumas empresas oferecem isso como parte dos benefícios. Então, você simplesmente bloqueia aquele dia para você usar do jeito que você quiser. Olha, não estou passando bem, acordei com dor de cabeça, estou com enxaqueca. A pessoa simplesmente vai lá no sistema e bloqueia. E assim, eu tenho visto aqui, eu trabalhei muito em startups e na área de tech, eu vejo que faz muita diferença. E é também um fator de retenção dos funcionários, porque a vida acontece, as pessoas precisam desses dias, né? Não dá para todo mundo tirar 30 dias, inclusive férias aqui não é nem 30 dias igual no Brasil, mas
Às vezes, um dia da semana faz diferença, ou pelo menos realmente faça uso do seu fim de semana, né. Se você tem uma rotina muito corrida, tira um tempo mesmo para se cuidar, por isso que a gente está aqui falando de desenvolvimento pessoal. Daniel, uma das coisas que eu queria perguntar para você, por que que acontece? Hoje em dia, tecnologia, telefone celular, mídia social. O que dizer sobre o falso descanso? Porque aqui tem a outra parte, né, que a gente já tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para se preocupar, tanto trabalho para realizar, e aí nós caímos nessa armadilha do falso descanso. A gente acha que está descansando e está lá rolando feed, está na internet. E essa semana eu parei para prestar atenção, pelo menos aqui onde eu moro, eu tenho visto muitas pessoas andando na rua com a cabeça baixa, com o sempre olhando, sabe, assim, eu estava até observando, as pessoas quase te atropelam, assim, quando elas vão falando, andando e olhando no celular. E eu falei assim: "Nossa, realmente a gente não está se desconectando", porque você não se desconecta do celular, você não se desconecta dos aplicativos, a gente não consegue focar. Aí isso também implica no nosso trabalho, porque como é que você consegue focar se o nosso cérebro ele não tem tanta capacidade para conseguir absorver tudo que a gente está ali se alimentando no celular. Então, o que você tem a dizer sobre isso em relação às redes sociais e a forma que nós da forma que nós tratamos, né, a nossa relação com os nossos celulares hoje em dia? Sim, Raquel, você cobriu bem aí, né? A gente é bombardeado por informações, por notícias, é, e eu vou te dizer, as redes sociais, elas são, assim, na sua grande maioria, é, é, sugadores de energia, porque Exato, eu você, queria ter falado isso. sugadores de energia, porque na maioria das vezes, Raquel, você fica ali e você não absorve absolutamente nada. Não muda absolutamente nada na tua vida. Não te agrega. Você não aprende nada novo. Pelo contrário, aquilo fica ativando ali o teu sistema límbido, né? Ou seja, fica te ativando com serotonina, e aí esse excesso acaba gerando um descompasso nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua saúde. Então, de novo, não é serotonina, né? Desculpa corrigindo, é dopamina, né? Porque aquele excesso de dopamina e aí você não consegue descansar, porque a sua mente está sempre trabalhando, 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 trabalhando. Então, as redes sociais, o celular, tudo bem, tem seus pontos positivos e tal, mas, cara, você precisa Sim, criar uma disciplina ao utilizar as redes sociais. Porque é aquilo, o cara tá numa reunião, e aí a reunião tá meio aburrida, assim, né? Tá meio chata, e aí o cara vai para as redes sociais. Aí fica ali, passando o dedo, passando o dedo, passando o dedo. Então não presta atenção na reunião, as redes sociais não estão agregando nada e o cara está mandando dopamina. A pior coisa que existe hoje é o tal dos Reels, né? Ou os é, shorts, né? Os vídeos shorts ali do YouTube. Cara, é um atrás do outro, e jogando dopamina, e jogando dopamina, e informação. A tua mente estressa, ela cansa, e aí você entra em colapso. Então, assim, eu de tempos em exato. tempos, Raquel, eu faço um período off de redes Detox. sociais. Uhum. Detox, exato, detox detox mental. Então eu pego, apago lá o Instagram, apago ali as redes sociais do meu celular e fico 15 dias, 20 dias, às vezes um mês sem tocar. E é impressionante. É, Melhora sono, melhora qualidade de vida, melhora relacionamento interpessoal com as pessoas, né? Você consegue descansar, né? Você consegue se recuperar, né? E aí quando você volta, você fica até achando meio estranho, né? Nossa, voltei, cara. Aí quando você vê, você cai naquele looping de novo, né? Então quando a gente falou da pausa, que a pausa ela tem que ser de tempos em tempos, ela também pode ser durante o dia, né? Então, pô, já está mais de 2, 3 horas sentada na mesa do computador ali trabalhando. Levanta, faz uma pausa, desce no prédio, faz um exercício de respiração, mas as pessoas têm a falsa sensação
de que esse levantar, descer do prédio com o celular e ficar nas redes sociais, ela está conseguindo fazer esse break, que não faz o break. Não faz. Você tem que descansar, respirar, pensar em outra coisa, se envolver com a natureza, sentir o cheiro de uma árvore, de uma flor, de uma planta, whatever. Mas você não leve o celular, porque isso você tá, é um falso descanso, né? É uma falsa pausa. É isso. Exato. É isso mesmo, é isso. É isso. Tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente está sugando toda a nossa energia, toda a nossa cognição, sem contar que se você fica no celular à noite, aí você já não dorme bem. Então, assim, tudo isso, por que a gente está trazendo esse assunto? Porque isso vai contribuir para o seu burnout. Então, não quer dizer que seja só a questão do trabalho, mas a questão da sua rotina, a questão do seu dia a Rotina. dia, como que você se alimenta, como que você dorme, e também como que você se alimenta mentalmente, né? Quais tipos de conteúdo que você está consumindo? Porque, como você estava falando, eu lembrei, Daniel, tem um livro que chama Pirâmide Emocional. Ai, não lembro, vou colocar aqui na descrição do nosso episódio, mas ela fala sobre essa questão das mídias sociais e como que quando você está lá no scrolling, você vê uma notícia boa e de repente você vê uma notícia muito ruim e aí na sequência você vê uma notícia boa. O seu cérebro, ele não sabe distinguir o que é a realidade e o que é a ficção. Então, você também traz tudo aquilo que você está consumindo ali através do celular, você está trazendo isso para suas emoções. Então, aqui, de novo, outro assunto e a gente ainda pode gravar um podcast number 2, né? Pode gravar outro podcast, Sem né, Daniel? dúvida, sem dúvida. Parte 2, parte 2, vamos. Vai entrar no outro assunto, porque vai causar o burnout e vai impactar também a sua inteligência emocional. Aí vai entrar comparação, aí vai entrar falta de energia, enfim, vai entrar muitas coisas. Mas, enfim, Daniel, o nosso tempo está chegando ao fim. Muito boa nossa conversa. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Antes de você ir, o que você gostaria de deixar hoje para os nossos Driven Professionals, em termos de uma gota de sabedoria, algo que você gostaria de deixar para que eles possam refletir durante a semana sobre esse assunto, sobre a inteligência emocional e sobre a saúde mental? Legal, legal, Raquel. Obrigado pelo espaço, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sem dúvida, a gente vai precisar fazer um segundo bloco, uma segunda parte 2 aí. Muita coisa. Mas acho que a mensagem principal que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte: avaliem o local, avaliem a empresa, avaliem o seu ambiente de trabalho. Você sente que tem segurança no teu ambiente de trabalho? Você tem confiança para emitir as suas opiniões? Você sente que tem confiança para expressar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas opiniões? Você sente que pode assumir riscos e lidar com situações negativas? Você tem liberdade para expressar seus sentimentos? Você consegue agir com ética e integridade naquele local de trabalho? Observe essas perguntas. Observe se você está trabalhando num ambiente seguro. Acho que é isso, Raquel. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aí para as pessoas. Muito bom, Daniel. Muito obrigada, viu? Por Sim. fim, fica aqui o convite. O meu livro está na Amazon, em todas as plataformas, enfim, Será que eu consigo você pedir pode daqui? adquirir. Sim, consegue pelo Kindle também e tudo mais, você consegue adquirir um livro. Legal. Muito obrigada, Daniel. Bom, desejo a você muito sucesso e que essa bandeira seja levantada mesmo para essa conscientização, para que as pessoas prestem atenção aí como que elas estão se sentindo e não se esqueçam que você pode ser o protagonista da sua carreira. Então, se você se sente aí paralisado, não sabe o que fazer, entre em contato com a gente. Você vai ver aqui na descrição do nosso episódio. Você vai poder entrar em contato com o Daniel, pode entrar em contato comigo. O importante é que você se cuide, siga crescer com saúde mental e emocional na sua carreira.
Bom, Daniel, foi uma honra, muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio incrível no The Driven Career. E até lá, stay driven! Stay driven!